Na doutrina espírita, existe um brocardo que diz: fora da caridade não há salvação. Porém, muita gente não sabe o que é caridade. O vídeo de hoje nós vamos abordar essa questão e já damos algum spoiler. Dar dinheiro para os outros não é caridade. Antes da gente começar o debate em si, uma coisa deve ficar clara. A doutrina espírita, ela possui em seus documentos oficiais uma série de referência à caridade. Porém, cada referência às vezes vai se manifestar de maneira diferente. Vão dizer que caridade é uma coisa, que caridade é outra coisa. E quando você vai buscar o significado de caridade dentro de um pensamento, é importante que você entenda como aquela doutrina ela é estruturada. A doutrina espírita tem Jesus como uma figura central. Então, todo pensamento derivado da caridade, ele tem que emanar dessa figura. Ele pode se desdobrar, mas ele tem que ter por base esse ensinamento inicial. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, a gente encontra uma referência de Jesus e caridade, que eu vou pedir licença para ler para vocês. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta que é fornecida é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, para a gente entender caridade, nós temos que partir dessa trindade: benevolência, indulgência e perdão. E aí já complica, né? Já fica difícil. E antes era uma coisa só. Agora são três. Aí fica complicado. Mas é importante que a gente pense sobre isso. Sendo espírita ou não, né? Eu acho que essa definição é muito interessante para a gente pensar, independente do contexto. Porque, como o Paulo até provocou no início, na abertura do vídeo, caridade não é dar esmola, né? Não é dar dinheiro, não dar coisas materiais para os outros. O que não significa que isso não seja importante em algum contexto, mas significa que a gente precisa fazer muito mais para de fato ser caridoso. E aí é claro que eu posso alegar que mas eu estou ajudando, eu estou sendo benevolente, eu estou uma série de coisas, mas além de eu precisar carregar essa trindade, eu preciso entender que quando eu estou falando de benevolência, só para fazer esse pequeno recorte, eu estou falando de me doar de verdade para os outros, não de fazer coisas para me sentir bem, não de fazer coisas para tapar determinados buracos e sentir que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso fazer. Porque na maioria das vezes, o que pesa na hora da gente ser benevolente é doar aquilo que a gente tem pouco, é doar aquilo que está em escassez. Por exemplo, o nosso tempo, que é uma coisa muito preciosa, que é uma coisa que a gente tem muito pouco. E aí quando eu consigo doar de fato, quando eu consigo dar isso para as outras pessoas, aí talvez eu me aproxime mais desse primeiro aspecto da caridade, que é a benevolência para todos. É interessante, né, que você escolheu começar pela benevolência. A resposta ao Livro dos Espíritos também começa pela benevolência. Então, talvez isso nos leve a pensar que a caridade comece, de fato, pela benevolência, né? É como se a benevolência ela estivesse num nível superior aos outros dois, né? Tudo começa com a benevolência. Se você não tiver benevolência, você não vai conseguir ser indulgente. E se você não conseguir ser indulgente, você não vai conseguir ter perdão, né? Se perdoar. Então é como se fosse um degrau, só que numa escada de cima para baixo. Então o João já explicou muito bem, né, a questão da benevolência, né, principalmente do que não é benevolência, né? E aí a gente começa a entender, então eu tenho que ser bom. Vamos dizer assim, simplificando, né? Até aí vai, né? Eu tenho que ser bom para com os outros, mas eu também tenho que ser indulgente. Por que não basta ser bom? Né? Parece que, mas ser bom basta. De fato, se você consegue ser bom de forma plena, basta, porque todos os outros se fundiriam na benevolência. Mas como a gente está falando de camadas, a gente tem que entender, aqui tem a camada superior, mas eu nem sempre me manifesto nessa camada superior, ou quase nunca me manifesto nessa camada superior. Então vamos ver como que eu consigo aplicar essa benevolência que existe dentro de mim de uma forma mais prática no nível que eu estou. E aí vem a indulgência como esse nível intermediário, né? A indulgência vai nos dizer o seguinte, ela vai fazer com que você... Quando que eu sou indulgente? Quando eu consigo, numa situação, perceber que aquela pessoa está um pouco equivocada.
né? Agora eu fui, além de indulgente, eu usei um eufemismo. Aquela pessoa, ela tá assim um pouco confusa das ideias, né? Ela tá um pouco assim, com algumas ideias deturpadas. Ela tem umas atitudes estranhas, ela comete algumas coisas assim, alguns erros, do meu ponto de vista, né? Claro, ela age de uma forma não muito legal. Eu reconheço isso, porque é importante. É importante na vida a gente reconhecer, porque senão a gente se torna aquele bobo que, tipo, tudo tá bom, tudo tá legal, tudo é aceitável, né? E a gente acaba se tornando tolerante com coisas que são completamente execráveis. Então, assim, não, cara, aquilo ali não é um comportamento aceito, legal, mas eu tô falando do comportamento. O problema, hoje em dia, isso é uma coisa, falando de hoje em dia, porque eu vivo hoje em dia, mas pode ser um problema de toda a história, é que a gente substitui a pessoa pelo que ela faz. Então, assim, fulano tem um comportamento errado. Ponto. O comportamento dele é errado. Então, fulano deve ser excluído. Fulano deve ser atacado. Fulano deve... Não! Um comportamento de fulano, sim. Está associado a fulano? Sim. Mas se eu quero ser caridoso, se eu sou espírita ou não, mas eu quero praticar a caridade, eu tenho que entender. Eu preciso ser indulgente. Então, eu reconheci um padrão, eu reconheci um padrão de defeito, de vício naquela pessoa, mas eu vou ser tolerante com a pessoa, eu não vou ser tolerante com os defeitos dela, mas eu não vou excluí-la, eu não vou deixar de ser benevolente com ela, eu não vou tratá-la mal porque ela tem um comportamento desviante, até porque se eu fizer isso, eu vou estar potencializando o comportamento desviante dela e não dando a ela uma oportunidade, uma chance de se melhorar. Dentro disso, a gente vai entrar na terceira parte, que é a parte do perdão às ofensas. Como o João muito bem falou, a questão da benevolência, e o Patrick comentou que se você é benevolente em sentido amplo, você já tem dentro de você a indulgência e o perdão, você não precisaria entrar necessariamente nesse ponto. Mas como o Patrick também muito bem disse, a gente não está nesse nível todo, não. A gente está um pouquinho mais aqui embaixo. A bolinha tá, entendeu? E aí vem uma questão, né? Basta benevolência? Basta. Mas para nós que estamos manifestos aqui no mundo, ou utilizando uma linguagem mais espírita, encarnado nesse corpo físico, nós precisamos exercer esses 3 níveis: benevolência, indulgência e perdão. E devemos começar pela benevolência. Porque se eu não tenho essa base benevolente, eu não consigo perdoar de fato. Perdoar não é falar, não, você errou comigo, eu te perdoo, irmão. E aí dentro de mim fica, maldito, desgraçado, espera só pra você ver isso. Te pego na curva. Te pego na curva, não sei o quê. Esse maldito, toda oportunidade que eu tiver, eu vou jogar na cara os erros que a pessoa cometeu. Desculpa, isso não é perdão. A ideia do perdão, quando você está amparado na indulgência e na benevolência, é você entender que aquele comportamento que a pessoa teve equivocado, ele não visa te ofender, mesmo que pareça isso. O comportamento transgressor dessa moral, transgressor dessa benevolência que a pessoa tem, é uma resposta que ela tem às feridas internas. Ela desabafa em você, ela agride verbalmente você, ela parece que quer te prejudicar, mas isso é uma resposta ao que está dentro dela. Não é uma coisa que é pessoal, por mais que pareça. Quando você entende isso e você perdoa, você se blinda contra o comportamento daquela pessoa. Isso não significa que você não vai esperar que ela continue agindo dessa forma. Não, porque você perdoou, mas você não esqueceu. Você sabe, aquela pessoa tem uma ferida aberta. Ela vai se comportar de tal forma se essa ferida doer. Eu sei disso, mas quando ela se comporta, eu não me assusto. Eu não acho que é algo comigo. Eu sei que é uma questão em relação a ela. Então eu perdoo essas ofensas porque ela não é uma ofensa para mim. É uma ofensa para ela. E aqui eu começo a trabalhar a ideia do meu ego, né? De que eu acho que o mundo gira em torno do meu umbigo. Ah, fulano disse isso, é porque ela quer jogar na minha cara isso. Fulano fez aquilo, é porque ele fez para me espizinhar. Quando não está nem pensando em mim. Mas o meu ego, ou seja, as minhas feridas, acham isso. E aí a gente abre um parênteses
para utilizar uma passagem evangélica que ele vai falar para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu só consigo perdoar o próximo, eu só consigo ser indulgente com o próximo, eu só consigo ser benevolente com o próximo se eu sou inicialmente comigo. E bom, talvez você esteja um pouquinho frustrado agora, porque você chegou aqui achando que caridade ia ser tranquilo de levar na vida e não é tão fácil assim, mas a gente vai fazendo o que a gente pode, a gente precisa de apoio das outras pessoas, a gente precisa de espaços para poder debater, para poder pensar, para poder errar de maneira minimamente segura também, e é por isso que a gente precisa de pessoas que realmente gostam da gente ao nosso redor. E se você gostou desse vídeo, se você quer apoiar o nosso canal e fazer com que a gente produza cada vez mais vídeos, você pode dar uma olhada aqui em catarse.me/pedra-de-afiar e nas redes sociais também, porque a gente está sempre por lá. Aproveita e se inscreve no canal e te esperamos aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!